nosso primeiro assunto agora. Nós, ao falar das enchentes no Rio Grande do Sul, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, defendeu nesta terça-feira, mais uma vez, a regulamentação das redes sociais como forma de combater fake news. Confira primeiro na reportagem de Carol Rosito, a gente volta para a conversa. O presidente do STF criticou plataformas que, segundo ele, tomaram lado político e se aproveitaram de notícias falsas. Infelizmente, o ódio, a mentira, a desinformação traz mais engajamento e algumas estão articuladas a um movimento de extrema-direita global. A declaração foi no evento no Rio de Janeiro, que reuniu tribunais dos países participantes do G20. Barroso citou a tragédia no Rio Grande do Sul para reforçar a necessidade de regulamentação das redes sociais. Em algum momento isso vai ter que ser regulado. É inacreditável que a motivação política baixa faça com que se tripudie sobre morte, sobre flagelados, sobre esse momento dramático do Rio Grande do Sul. A catástrofe no Rio Grande do Sul levou à abertura de um inquérito no Supremo Tribunal Federal para apurar a disseminação de notícias falsas. A investigação, que tramita em sigilo, é resultado de um pedido feito pelo governo federal e aceito pela ministra Carmen Lúcia, relatora do caso. Os autos já foram encaminhados à Procuradoria-Geral da República. Cabe agora à PGR pedir providências, como quebras de sigilo e tomadas de depoimentos. O comando do Exército afirma que notícias falsas sobre as enchentes atrapalham o socorro às vítimas. A gente tem que vencer essa onda de notícias falsas ou de desinformação para que a gente prossiga fazendo o que é importante, o que é necessário, que é salvar a vida e que é apoiar a população para que volte mais rápido ao estado final desejado. Já a oposição diz que o governo chama de fake news críticas que recebe sobre a resposta à catástrofe. Em meio à polêmica, o projeto que trata da regulamentação das redes está parado. Foi enviado no começo de abril pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, para análise de um grupo de trabalho que até hoje não foi formado. A decisão de submeter o projeto ao GT aconteceu na esteira de críticas de Elon Musk, dono do X, o antigo Twitter, sobre decisões do ministro do STF, Alexandre de Moraes, que, segundo o bilionário, contrariavam a Constituição brasileira. Laura Schertel Mendes, professora da UNB, do IDP, presidente da Comissão de Direito Digital da OAB, está conosco agora. Laura, muito obrigado pela disposição de participar. Já de cara, meu boa noite. Logo, minha primeira pergunta, Laura. A que distância estamos de conseguir algum tipo de consenso sobre regulação de redes sociais? Boa noite, Vac. Eu acho que essa é uma pergunta muito importante, especialmente num momento de crise como essa que a gente vive hoje. Eu acho que a gente já tem um consenso, pelo menos internacional, de que é preciso sim regular as plataformas, de que é preciso regular as redes. Nós temos, por exemplo, o Digital Service Act na Europa, nós temos no Reino Unido o Digital Online Act, e nós temos também diretrizes da Unesco falando especificamente sobre essa regulação das plataformas. Então, eu acho que existe um consenso internacional de que é preciso avançar, de que é preciso, sim, compreender que esses atores, eles mediam todo o fluxo de informação e de que eles não são neutros, né? E é por isso que é fundamental, sim, haver algum tipo de regulação. Eu acho que esse consenso ainda está para ser construído no Brasil e esses momentos de crise, eles mostram a importância de termos, sim, uma regulação, porque essa falta da regulação ela fica muito clara nesses momentos, né? Laura, desculpa, eu estou atropelando meus colegas aqui de bancada, é que você suscita um ponto que me parece essencial. Em que medida nós no Brasil estamos sendo capazes de elaborar um consenso? Você citou consensos internacionais que demandaram um estudo, digamos, técnico, acadêmico da questão. No Brasil, a sensação que a gente tem é que o debate é completamente dominado pelo que pode ser a vantagem política imediata. E aí, como é que nós vamos chegar em algum resultado? Bom, vamos lá. Eu acho que a gente pode pensar em alguns consensos mínimos. Em primeiro lugar, a gente tem que pensar que a nossa esfera pública hoje, ela é uma esfera pública, então, mediada por esses grandes atores, certo? E eles, portanto, eles exercem uma espécie de curadoria do conteúdo que circula em todo esse mundo. A gente tem um potencial muito grande, nós sabemos que as redes, elas ampliaram também
a possibilidade de muitas pessoas que não tinham acesso de poder falar, de poder se expressar, mas, por outro lado, você tem uma ampliação da violência, muitas vezes, nesses meios e que acaba inibindo muitas pessoas, né, de se manifestarem. E também nessas situações de crise, o que acontece é que a monetização, você tem um incentivo equivocado, né? Como muitas vezes você tem um modelo de negócio focado na atenção das pessoas, você acaba fazendo com que algumas pessoas lucrem com a tragédia. Então, acho que o que a gente precisa regular é exatamente não criar esses incentivos dessa monetização, né? Criar incentivos para que para que as informações, digamos, íntegras, para que as informações corretas circulem mais do que a desinformação. Então, acho que existe sim um consenso. Se a gente for pensar em algumas medidas, digamos, mais consensuadas, eu diria, Vac, a gente tem o estabelecimento de algum ponto de contato entre essas empresas e uma autoridade, a gente tem canais diretos também entre a população e as plataformas, verificação de fatos, isso a gente já tem visto no Brasil. A gente tem também uma revisão humana robusta que é preciso ser feito desses sistemas, ou seja, a gente sabe que algoritmos acabam muitas vezes fazendo a moderação de conteúdo, mas a gente também precisa de uma moderação humana, ou seja, para que essa moderação seja feita nesses momentos de crise, é preciso que as plataformas também coloquem recursos para isso. Eu acho que a regulação, ela, digamos, está nesses eixos principais. A gente precisa de uma repartição de responsabilidades, a gente precisa de uma coordenação institucional, de uma autoridade que possa também verificar isso, e a gente precisa de medidas de autorregulação, porque é fundamental também a proatividade das próprias empresas. Eu acho que já existe, sim, um consenso em torno disso, mas é preciso também, eu diria, criar esse consenso não só na sociedade civil, não só na academia, mas também no próprio Congresso Nacional. Ah, bom, agora vamos ao ponto, Laura. Vamos ao ponto. Que distância estamos de um consenso no Congresso Nacional, Daniel? Nossa, muito longe. Não, desculpe, Laura, só dando aqui um panorama de em que pé estão as discussões aqui. Desde que a gente teve aquela polêmica envolvendo o Elon Musk, o X, antigo Twitter, e todo o sistema político no Brasil, por assim dizer, não houve absolutamente nenhum avanço no Congresso. O que fez Arthur Lira foi anunciar que aquele projeto 2630 que estava em discussão tinha um consenso impossível e que seria formado um novo grupo de trabalho, que jamais aconteceu. Agora existe uma percepção no Supremo Tribunal Federal de que o Congresso decidiu não decidir sobre o assunto. E o caso das notícias falsas ganha mais força ainda com a catástrofe que a gente está vendo no Rio Grande do Sul. Portanto, fortalece no Supremo uma percepção de que vai se aproximando o momento de o Supremo regular essa questão, o que pode ser o pior cenário possível, porque você deixa de fazer esse debate no Congresso e tomar uma decisão com mais respaldo da sociedade ou de uma maioria parlamentar. De uma maneira, o que pode caminhar também, né, o Supremo, nesse ano principalmente, diante das críticas de hipertrofia do judiciário, ele tem, né, William, a gente tem falado bastante disso aqui, tomado decisões de montar acordos, né, de montar mesas de conciliação. Isso aconteceu com o marco temporal, está acontecendo agora com a desoneração, isso pode caminhar também algo nesse sentido. Por quê? Principalmente nesse caso, porque o Supremo é um dos principais alvos de redes sociais, né, de ataques, de críticas, de xingamentos por parte de redes sociais. Eu tenho uma sensação de que é complicado para o Supremo, que é vítima de redes sociais, querer ele mesmo tomar conta sozinho do gerenciamento e da regulação de redes sociais, sem entrar no mérito de que o Congresso dá todo o espaço para isso, porque não legisla, não consegue um consenso sobre o assunto. É para isso que a gente caminha, Laura? Eu acho que tem um agravante, e aí nesse sentido talvez o Supremo possa ter um papel relevante, que é o fato de que a gente tem no Marco Civil, e talvez a interpretação que tenha sido dado para o Marco Civil, em especial no artigo 19, a gente acabou fazendo uma interpretação muito ampla desse artigo 19 e uma interpretação muito ampla dessa imunidade que foi dada para as plataformas. Isso fez com que, talvez numa imagem, né, numa figura de linguagem,
a gente interpretou esse artigo no sentido de que esses atores não precisam fazer nada enquanto uma decisão judicial individual sobre cada um dos conteúdos, digamos, contestados, eventualmente ilegais, se não chegar uma decisão judicial de remoção, esses atores podem ficar de braços cruzados. E eu acho que isso é muito grave, né? Se a gente pensa numa solução tão individualista e uma imunidade tão ampla para o ator que é o ator mais relevante, é o ator que tem maior poder nesse ecossistema digital, em geral, o ator com maior poder é aquele que tem maior responsabilidade, e não o contrário, né? Então, eu acho que tem talvez uma pedra no meio desse caminho, que é exatamente essa ampla imunidade que foi conferida pelo Marco Civil, ou pelo menos que é a interpretação que foi dada a esse artigo 19. Eu entendo que é essa ampla imunidade que acaba impedindo e talvez não crie os incentivos para que esses atores que são muito importantes, que têm um poder muito relevante, acabem, digamos, entrando nessa discussão e auxiliando para que a gente consiga um consenso em torno dessa regulação. Ou seja, se eu tenho essa imunidade tão grande, né, que as pessoas podem ficar, digamos, de braços cruzados esperando uma decisão judicial individualizada, enquanto a gente tem essa desinformação, digamos, de certa forma, correndo solta, eu acho que isso não cria um incentivo correto. Acho que esse é o grande problema. Então, de toda forma, certamente o Supremo tem esse encontro marcado com esse debate, e eu acho que são debates complementares. A gente precisa conseguir compreender qual que é a interpretação adequada para o artigo 19 do Marco Civil. Essa é uma decisão que precisa ser tomada, né? Independente do fato de que é preciso, sim, construir uma regulação mais robusta. Laura. Se a gente for observar tanto o Digital Service Act como essas outras leis, a gente precisa também de uma autoridade que possa dar conta da supervisão e da fiscalização desse ambiente tão complexo. Laura, a gente vê o Supremo como parte uma trincheira nessa luta. Eu não sei mas aí uma outra apreciação. Eu queria passar a palavra ao Daniel. Só deixar isso no ar para você, Laura. O Supremo é parte da briga. Daniel. Laura, uma pergunta muito franca. Você acha que a naturalização desse uso tão disseminado do termo fake news não joga o debate sempre 2, 3 casinhas para trás? Eu vou te dizer assim com muita franqueza que cada vez que eu ouço um político de esquerda, de direita, quem quer que seja, usar com tanta naturalidade a expressão fake news, me dá uma tristeza profunda. Porque eu vejo, e isso desde que Donald Trump transformou o termo fake news em uma arma política contra quem tinha alguma divergência com ele, e ele teve seus aprendizes em todos os lugares do mundo, me parece que muito mais do que qualquer designação de uma notícia manipulada ou com intenções políticas, o termo fake news virou ali um selo binário pelo qual você tenta desqualificar opiniões que podem ser naturalmente complexas para temas polêmicos. Então, o uso desse termo fake news virou um simples meio de você atacar os adversários. Falar em fake news em si não virou um erro. Laura? Sim, acho que esse ponto é muito importante e, de fato, talvez a gente devesse pensar também no qual que é o elemento positivo, né? O que a gente está buscando é, nesse ambiente digamos, de uma esfera pública digital, buscar como que a gente garante a integridade da informação, como é que a gente garante que a circulação, né, que vai circular mais a informação jornalística, que vai circular mais a informação de qualidade correta, do que aquela informação exagerada, descontextualizada. Então, eu concordo com essa observação e acho que quando a gente fala também de fake news, e parece que a gente está falando apenas, né, dessas questões que podem ser, digamos, eventualmente muito subjetivas. E, na verdade, quando a gente fala de integridade da informação, a gente também está falando de mitigar ou diminuir a circulação de conteúdos criminosos, de conteúdos ilícitos, inclusive. Então, eu acho que talvez um passo importante, de fato, o PL 2630, né, ele tinha sido taxado como o PL das fake news, mas eu acho que esse seu ponto é muito importante. A gente precisa falar de uma regulação das plataformas, de uma regulação das redes sociais. A gente não está regulando fake news, né? A gente está regulando, de fato, um ambiente informacional saudável. Acho que esse é o ponto fundamental. Laura. E aqui eu acho que tem um ponto importante, porque... Assim, por favor.
Não, é porque eu preciso encerrar esse segmento e eu queria deixar uma questão para você pesada. Quem tem credibilidade no Brasil para regular se todos estão participando da mudança? O executivo está sob suspeita de usar o termo fake news para perseguir seus próprios objetivos políticos. O judiciário é parte integrante dessa disputa. Por mais que os ministros fiquem bravos quando a gente diz para eles que eles estão envolvidos numa disputa política. Ficou claríssimo no caso Musk versus Moraes. E o legislativo, como a gente viu, não legisla. Quem tem credibilidade, então? Nós temos a figura do direito administrativo brasileiro, que são as figuras das agências reguladoras, né, ou mesmo de uma autoridade, como a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que são autoridades que são independentes, elas têm autonomia frente ao executivo. Então, a gente precisa pensar em algum tipo de autoridade com essa autonomia. Tá? Acho que isso é fundamental, porque, de fato, ela precisa ser autônoma em relação ao executivo, ela precisa ser autônoma também em relação ao judiciário, e a gente precisa construir essa figura, juntamente com essa nova legislação, esse novo arcabouço regulatório, que certamente, digamos, vai ter muito mais, ou precisa ter muito mais instrumentos do que os instrumentos legais que a gente tem hoje.